Então, bom dia mais uma vez. Estamos gravando. A aula de hoje, como eu já comentei um pouco lá no Classroom, vai ser mais demonstrativa e para tirar dúvidas, né? E também em relação àquela primeira atividade prática. Por quê? Porque como é uma disciplina prática, né? Ela é de tópicos, né? Originalmente ela foi cadastrada no sistema até como tópicos em programação, né? Tópicos especiais em programação, tolerância a falhas de software. Né? Aí depois, com a reformulação do projeto pedagógico, ela se tornou uma disciplina própria, né? Tolerância a falhas de software. Então, é importante que essa primeira atividade prática vocês consigam pegar o fio da meada, né, totalmente, porque isso vai facilitar demais o restante da disciplina. Inclusive, as próximas duas atividades são consequência, são continuação dessa primeira. Então é importante mesmo que a gente não tenha dúvidas em relação à primeira atividade. Por isso que eu achei até melhor. O Franklin falou comigo ontem. Bom dia Leonardo, bom dia Samir. Né? O Franklin falou comigo ontem em outra disciplina, né? Perguntando dessa possibilidade de tirar dúvidas sobre essa primeira atividade. Né? Foi um dos que falaram comigo. Aí eu achei por bem fazer essa demonstração, a gente resolver juntos essa primeira atividade, porque ela é conceitual também, né? É o nosso primeiro contato com o desenvolvimento baseado em componentes, né? Pelo menos da maioria da turma, é o primeiro contato com o modelo Cosmos, é o primeiro contato com o desenvolvimento centrado na arquitetura, onde a gente tem componentes independentes, onde a gente tem um conector, né? E tem essas preocupações. Então é bom a gente fazer junto, né? Para não ter dúvida, né? Então eu vou compartilhar aqui a tela. Qualquer coisa pode perguntar, pode levantar a mão, que, se preferir falar pelo chat. Então eu vou compartilhar logo a tela inteira e fica mais prático. Pronto. Então, aqui, né, eu queria começar meio que explicando, né, um pouco da arquitetura para a gente ir para o código em seguida. Né? Aqui é uma arquitetura simples de um sistema hipotético, né, um sistema bancário hipotético, onde uma funcionalidade desse sistema é crítica. Tá? A gente só vai lidar com essa criticidade nas próximas atividades, que são continuação dessa. Né? Mas uma dessas funcionalidades é crítica, né, que é a funcionalidade de empréstimo automático. Então, esse componente empréstimo, ele tem uma interface provida, que é a empréstimo ops, e uma das funcionalidades dessa interface, na verdade é a única que está aqui nesse código de demonstração, ela é crítica, né, que é a de conceder empréstimo automático. Então, ele vai retornar aqui uma estimativa do valor que a pessoa tem para empréstimo, e esse valor é calculado por software, né, por um algoritmo. Então, como é que acontece? Esse componente, empréstimo, além da interface provida e empréstimo ops, ele tem uma interface requerida e limite REC. Né? Então, ele precisa executar um serviço externo que já faz um primeiro cálculo de limite de crédito. E a partir daí ele refina com o algoritmo interno dele esse limite de crédito que ele recebeu como retorno da sua interface requerida e retorna qual o limite que a pessoa tem efetivamente. Tá? Então, além da interface provida, ele tem uma interface requerida. Já o componente limite, ele não tem interfaces requeridas, ele é autônomo, né? E ele tem uma interface provida, que é a interface limite ops. Tá? Essa interface limite ops é diferente do limite rec, porém há compatibilidade. E quem vai precisar fazer a ponte entre uma e outra é o conector arquitetural entre empréstimo e limite, né? Que é esse conector empréstimo-limite. E a primeira atividade prática, que é essa que a gente vai fazer agora juntos, né? Ela
dá pronto para a gente a implementação dos dois componentes, né? Tanto o componente empréstimo quanto o componente limite, e pede a implementação do conector entre eles e do programa principal que vai instanciar a arquitetura inteira e grudar essas peças da arquitetura, né? Instanciar empréstimo, limite, conector e grudar as interfaces, né? Em tempo de execução e executar o sistema. Entenda a execução do sistema como a execução da interface provida do empréstimo, que é aquela provida mais externa, né? Que está aqui. Então, executou essa interface provida, certamente ela vai acionar o que for necessário aqui dentro, né? Se estiver tudo conectado direitinho. Então, como seria a implementação, em linhas gerais, desse conector, né? Já que ele faz essa ponte, né? A implementação geral do conector, ela basicamente, ela precisa invadir a especificação dos dois componentes, porque ele realiza a interface requerida do componente empréstimo e usa a interface provida do componente limite, tá? Então, é uma classe, né? Mas é uma classe extremamente acoplada, porque ela, de fato, faz a ponte. Então, ela conhece a especificação dos dois componentes, tá? O conector arquitetural. Então, vamos começar, para ser mais didático, eu vou começar importando os componentes no Eclipse e tentando rodar, sem fazer conector, para a gente ver que os componentes soltos, eles são independentes um do outro, né? Eu consigo implementar, inclusive, em paralelo. Uma pessoa implementa um, outra pessoa implementa outro, sem atrasar o projeto. Essa é uma das vantagens do desenvolvimento centrado na arquitetura. Porque quando a gente tem conectores explícitos, interfaces providas e requeridas, os componentes acabam ficando autônomos, né? Então, vamos lá. Eu vou para o Eclipse agora. Vou importar aqui o projeto. Para quem não está com nenhum projeto no Workspace, já tem a opção de importar. Se você já tem algum projeto no Workspace, tem que ir em File e Import, né? E a gente vai importar um projeto existente, que é aquele zip, part1.zip, que foi disponibilizado lá junto com a atividade, né? Então, Existing Projects into Workspace. Essa opção é que a gente vai usar para importar um projeto existente, ou projetos existentes, tá? Aí, normalmente, por padrão, vem selecionada a opção de diretório. Aí você muda para arquivo, zip, né? No caso, archive file, e você vai localizar o arquivo part1.zip, o arquivo que foi disponibilizado junto com a atividade, tá? E, uma vez localizado, ele já vai identificar os dois projetos Eclipse que tem nesse zip, beleza? São totalmente independentes, são dois projetos diferentes. Se eu quisesse importar só um, eu poderia. Eu vou importar só empréstimo, por exemplo. Tá? Importei só empréstimo. Note que ele não tem erro de dependência. Tá? Ele não tem erro de dependência nenhum. Ele não depende do outro projeto. Tá? Ele depende na hora de executar, né? Que alguém satisfaça a interface requerida dele. Mas ele aqui, ele é totalmente autônomo. Tá? Já já eu explico os pacotes do modelo Cosmos para a gente revisar também. Eu vou fazer só a outra metade da importação que eu não fiz, né? Eu acabei fazendo só um projeto, vou fazer o outro agora. Pronto. Então, dando um zoom aqui para a gente revisar um pouco a estrutura do Cosmos, né? Então, o nosso componente, seja o empréstimo ou limite, o componente Cosmos, ele é representado por um pacote. Então, esse daqui é o pacote empréstimo, né, que está em BR, UFAL, Aracomp, Cosmos, empréstimo. Pronto. Né? E o outro tem o pacote limite, que eu chamei também de BR, UFAL, Aracomp, Cosmos, limite. Tá? Então, dentro da raiz do pacote, existem as partes da especificação. Então, todo componente, ele tem a especificação, o empréstimo.spec e o empréstimo.include. Nós vimos, na aula sobre o Cosmos, que tudo que está em spec precisa ser público, porque é a especificação do componente.
E tudo que está no impli, com exceção de uma classe, não pode ser público, né? Tem que ter visibilidade interna ao pacote. Então, tudo que está no impli, com exceção do factory, né, do component factory, ele não é público. Pode olhar aqui no Eclipse, fica até esse triângulo azul para mostrar que a visibilidade é a visibilidade package, é aquela visibilidade default, quando a gente não coloca nada, só cria class. Não é nem public, nem private class, né? Class. Então, essa é a visibilidade de pacote. Só quem está dentro do pacote de implementação enxerga as classes Manager e Facade Empréstimo Ops, tá? E esse componente, como nós vimos, deixa eu tirar esse zoom para eu voltar para a figura. Esse componente, ele tem uma interface provida e empréstimo ops e uma interface requerida e limite rec. Tá? Então, se a gente olhar na especificação, tem o spec.prov, que tem o i empréstimo ops, né, com a única operação liberar empréstimo automático, e o iManager, porque todo o Cosmos tem iManager. Né? Isso aqui o iManager é fixo para todo o Cosmos. E também tem uma interface requerida, spec.rec, que é o iLimitRec, que ele executa o estimar limite por alguém. Alguém tem que oferecer isso para ele. Tá? A interface requerida, ela não é implementada internamente na implementação do componente. Ela é requerida externa. Né? A interface provida, alguém tem que prover, né? Porque é provida pelo componente. No caso do modelo Cosmos, quem implementa o empréstimo ops seria o Facade. Né? Então, para cada interface provida, tem um Facade no modelo Cosmos que implementa ela. Então, o empréstimo ops é implementado pela classe que não é pública, note, a classe Facade empréstimo ops. Tá? Então, esse liberar empréstimo automático é implementado aqui pelo Facade. Então, note que ele, né, até usou uma estratégia aqui, né, ele tenta executar, né, primeiro ele tenta, né, o que foi que ele fez aqui? Ele tentou converter, né, um campo rendimentos, que certamente é string, e converteu para double para poder, digamos assim, dar continuidade à execução. Né? Ele tenta converter para double. Se der um number format exception, é porque provavelmente essa string está mal formatada, não é um número double efetivamente. Né? Aquela questão da divisão de casas decimais, se é vírgula ou ponto. Né? Aí ele tenta fazer uma conversão, caso o erro seja esse, troque vírgula por ponto e tente converter de novo. Né? Se converteu, beleza, tratado com sucesso. Né? Se o salário do cara, o rendimento, for maior do que R$1.000, aí sim ele pensa na possibilidade de conceder empréstimo. Essa é a regra de negócio. A gente já, analisando o código, a gente já identifica essa regra de negócio. Se o rendimento for maior do que 1.000, consulte a possibilidade de dar algum limite de empréstimo. Se não, já retorna zero. Já não tem limite de empréstimo. Mas se o cara ganhar mais de 1.000, aí ele vai fazer o seguinte, ele vai requisitar na sua interface requerida e limite rec, alguém precisa implementar. Ó. Ninguém implementa essa interface requerida, mas ele executa dela. Né, ó? Então, interface requerida, execute o get, né, required interface. Então, ele pegou a interface requerida e limite rec, e a partir dessa interface requerida, ele executa o estimar limite. Beleza? O limite que ele receber como retorno, ele dá um desconto de 10% e diz, olha, eu vou considerar 90% do valor do meu limite que eu recebi desse cálculo que alguém me forneceu. Né? E esse valor é o que ele retorna. Então, isso aqui é só a lógica para a gente ter uma ideia. Né? A gente percebe aqui que esse cliente, né, que recebeu como parâmetro nessa operação provida, ele tem um atributo, que a gente percebe pelo método parseDouble, que é um atributo string. Mas note que esse tipo usuário DT faz parte da assinatura da operação.
Se faz parte da assinatura da operação, que está na interface provida, então ele faz parte da interface provida. Tá? Ó, liberar limite, ou melhor, liberar empréstimo automático. Pronto. Né? Então, o usuário DT faz parte da especificação. É por isso que ele também está aqui no spec do componente. Tá? Tá dentro do spec, só que é um spec data type, spec DT, os tipos de dados. Né? Então, está aqui, ó, usuário DT. Então, usuário DT é um data type, né? Aquilo que a gente viu na aula de desenvolvimento baseado em componentes. Não estranhe essa aberração do ponto de vista de orientação a objetos, de ter atributos públicos. Porque o que é um data type? Um data type seria o complemento de uma interface. É um conceito próprio de desenvolvimento baseado em componentes. Né? Então, é uma classe que não tem métodos. É uma classe que só tem atributos. Né? Seria um register, né? Por exemplo, do Pascal ou um struct do C. Né? Pensando em outros paradigmas, para a gente ver que o atributo público se justifica porque aqui é outro paradigma, não é necessariamente programação orientada a objetos pura, é desenvolvimento baseado em componentes. Né? Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu escutei um sonzinho, acho que foi impressão só. Joia. Mas pode perguntar qualquer coisa, viu? Então, note que aqui tem um rendimentos string, beleza? Inclusive, na interface requerida, ele também, né, passa esse usuário DT, né, para o componente que vai calcular o limite. Né? Beleza. Vamos tentar rodar o componente empréstimo. Vamos criar primeiro o nosso programa principal, para ser mais didático. Então, eu vou criar um Java Project. No meu Java Project, eu vou colocar, vou chamar de principal. Vou criar um pacote, vou chamar de BR, UFAL, Aracomp, Cosmos, vou colocar main. Pronto. É uma classe principal. Pronto. Então, vamos instanciar o nosso componente que provê a nossa operação que quer usar, né? O componente empréstimo. Vamos instanciá-lo e tentar rodar, né? Para a gente ver o que acontece. A gente não fez a configuração arquitetural ainda, né? Nem criou o conector. A gente vai tentar rodar do jeito que está e ver o que acontece, já que não tem nenhum bug, nenhum erro de compilação, digamos assim. Então, executar o sistema. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai obter, instanciar o componente empréstimo. Ô, professor, eu acho que travou aí a tela aí, não tá aparecendo, não. Tá bom? Congelou. A tela tá congelada. Tá só na parte que o senhor criou a classe. Isso. Ela não tá digitada. Depois do public, não tem mais nada. Depois eu vou parar a apresentação e compartilhar de novo. Ô, professor, qual é o nome do pacote? Qual pacote, João? Que você criou agora? Do principal. Eu criei br.ufal.aracomp.cosmos.main. Eu criei. Deixa eu... Vocês já estão vendo a tela aqui? Ou não? Sim. Né? Pronto, foi isso aqui, ó, João. Então, br.ufal.aracomp.cosmos.main. Aí eu criei uma classe principal dentro desse pacote. E o método main, só. Né? Aí eu vou começar a executar o sistema direto. Né? E para executar o sistema, o que é que eu vou fazer? Primeiro a gente tem que instanciar o componente. A gente sabe que no Cosmos, o componente é representado pela interface iManager dele. Né? Só que o iManager não é visível aqui. Ó. O iManager não está sendo visível. Né? Então, o nosso projeto principal precisa enxergar o componente que eu quero executar. Então, eu vou aqui em propriedades, do projeto BuildPath, Java BuildPath. Se fosse um ponto .jar, se o meu componente eu tivesse exportado como jar, eu ia adicionar um jar. Né? Mas aí eu vou aqui no project, já que eu tenho o código fonte dele disponível,
nesse caso daqui, e vou dizer que esse projeto do programa principal precisa enxergar o projeto do componente empréstimo. Pronto. Então, agora, quando eu for criar o iManager, eu sei que eu preciso, né? Agora eu enxergo, né? Aí eu consigo importar aqui, ó, o SpecProv iManager, que representa o componente. Não é ainda a interface provida que eu quero executar. A interface provida, ela é o iEmpréstimo Ops, né? Mas o iManager representa o componente em si. Então, componente de empréstimo. Quem instancia esse cara? É o Component Factory. O Component Factory do meu componente de empréstimo, que vai criar a instância para mim do iManager por esse método estático, beleza? Então, eu já tenho um objeto que representa o componente. Então, o meu próximo passo é executar. Vou até separar essa instanciação. A instanciação eu vou colocar antes aqui. Instanciar o componente de empréstimo. Beleza. A instanciei. Executar vai ser agora. Né? Para executar, eu tenho que obter o objeto que implementa a interface que eu quero executar. Desejada. Então, a interface que eu quero executar, nesse caso ele só tem uma, né, que é o iEmpréstimo Ops. Mas se tivesse mais de uma, eu obteria a que eu quisesse executar. Então, o iEmpréstimo Ops é o tipo da interface, é a própria interface provida que eu quero executar. Então, vou colocar objeto empréstimo Ops. Então, vou chamar assim. Esse objeto, ele é implementado, digamos assim, ele precisa ser instanciado a partir do facade. Só que o facade eu não enxergo. Né? Se eu colocar aqui facade empréstimo, eu não enxergo para dar o new nele. Né? Eu não consigo enxergar essa classe. Então, quem é capaz de instanciá-la para mim é o manager. É justamente esse objeto que eu já tenho que representa o componente. Aí eu digo, o componente de empréstimo retorne o objeto que implementa a sua interface provida. Qual interface provida? E empréstimo Ops. Vou copiar e colar para evitar digitar errado. E empréstimo Ops, beleza? Só que o getProvidedInterface, ele pode ser usado para qualquer interface provida. Nesse caso, por coincidência, ele só tem uma, mas poderia ter mais de uma. Então, por isso, o tipo de retorno dele é genérico. Ele retorna object. Então, eu preciso fazer o typecast para o tipo efetivo do objeto, que é o iEmpréstimo Ops, que é o tipo da interface. Beleza? Ficou claro até aqui? O que a gente fez foi instanciar o componente empréstimo, Sim. obter a interface provida e agora a gente vai rodar. Então, eu vou system.out.println e vou pedir para imprimir o retorno do valor que vai ser concedido de empréstimo. Né? Liberar empréstimo automático. Ah, mas ele espera um usuário DT. Ó. Ele espera um usuário DT. Usuário. Então, eu vou ter que primeiro instanciar o usuário. Né? Como o usuário DT é um data type, faz parte do spec, eu consigo enxergar. É público. Né? Então, usuário DT é igual a new usuário DT. Pronto. Usuário.rendimento. O cara vai ganhar quanto? Vamos dizer aqui, 1.500. Beleza? O cara ganha R$1.500. Pronto. Aí eu passei esse usuário como parâmetro e imprimi o resultado aqui. Vamos executar passo a passo. Pronto, então está aqui, nós estamos na linha 11. Executei, nós temos aqui o componente empréstimo, que é do tipo iManager. Tá? Na verdade, a classe manager é o objeto que está na memória. A variável é do tipo iManager, mas o objeto decorrente da classe manager, é instanciado. Aí eu tenho aqui o objeto que implementa a interface provida e empréstimo Ops, que é o facade. Não, facade empréstimo Ops.
né? O tipo do objeto da memória, né? Beleza, então funcionou o Get Provided Interface. Então, agora instanciei o data type, atribuí o valor dos rendimentos e vou agora executar o liberar empréstimo. F5 para ele entrar no método. Beleza, entrei no método do Faceit, está tudo funcionando. Ah, professor, vai rodar. Vamos ver. Então, eu tentei converter o rendimento, né, que foi 1.500, né, do cliente para double, deu certo. Pronto. Nem precisei entrar no catch, já consegui. O rendimento é maior que 1.000? É. Beleza, é maior que 1.000. Então, vamos executar a nossa interface requerida. Vamos pegar a interface requerida para estimar o limite por ela, né? O problema é que ninguém satisfaz ainda a interface requerida. Aí, esse int_rec, o this.int_rec, por enquanto está nulo. Então, a gente já sabe o que vai acontecer nessa linha 36, né? Quando eu tentar executar essa linha, ele vai dar um null pointer exception. Então, o sistema compila, mas não roda, né? Por quê? Porque as dependências não foram satisfeitas, né? A interface requerida, ninguém informou no programa principal, ninguém informou ao componente de empréstimo qual objeto implementa a interface requerida dele. Então, no momento que ele precisou, não teve, né? Então, a gente precisa satisfazer isso dele. Como? Criando um conector que implemente essa interface. Então, vamos criar outro Java Project, vou chamar de conector simples. Esse conector simples, eu vou criar o pacote br, ufal, aracomp, cosmos, conector simples. Né? E vou criar uma classe conector simples. O nosso conector simples, ele precisa conhecer os dois componentes. Ele precisa implementar a interface requerida de um, porque eu vou passar ele como... vou instanciar o conector como o objeto que implementa a interface requerida, mas esse conector não vai refazer os cálculos de estimativa de limite do cara. Ele vai repassar a bola para uma interface provida do componente limite. Então, ele precisa conhecer ambos os componentes, tá? Então, por essa razão, o projeto do conector simples, eu preciso, nas propriedades dele no build path, dizer que ele precisa enxergar os dois componentes, tanto o empréstimo quanto o limite, né? Então, ele precisa enxergar os dois, porque de cara, ele tem que implementar a interface e, esqueci o nome dela, e limite rec. E limite rec, pronto. Então, ele precisa implementar a interface limite rec, que tem qual método? O método estimar limite, que recebe usuário dt e retorna double. Pronto, né? Mas, para implementar esse método, o conector não vai implementar de fato, ele vai delegar. Então, ele vai usar o iLimiteOps, que é do componente limite. Então, iLimiteOps, né? O iLimiteOps é do componente limite, tá? Então, o iLimiteOps, vou chamar de limiteOps, pronto. Tá? E esse iLimiteOps tem que ser, vou copiar aqui para evitar a fadiga, tem que ser fornecido de alguma maneira. Então, para facilitar, vou passar por um construtor mesmo, né? Então, o conector simples vai ter um construtor que espera esse objeto da interface iLimiteOps e inicializa. Tá claro até aqui, né? Tranquilo? Pronto, né? Então, qual é a implementação dessa estimativa de limite? Se o conector, desculpa, não vai implementar, o que ele vai fazer é repassar para alguém. Então, ele vai retornar o que ele receber do limite. This.limiteOps.
Ó, tem um método chamado calcular limite. Só que o calcular limite, ele espera um tipo diferente, ó, cliente DT, não é usuário DT, né? Então, ele tem, na sua interface pública, lá um cliente DT, que eu também preciso importar, do limite, spec DT, cliente DT, tá? E fazer a equivalência, o mapeamento do usuário DT para o cliente DT. Aí, isso aí é papel do conector, ele faz o adapter, né? Igual a new cliente DT, tá? E o cliente DT, como é que ele é? Que eu não me recordo. Então, vamos ver. O cliente DT, ele tem um único atributo chamado salário. O usuário DT, vamos comparar os dois. O usuário DT, deixa eu deixar um vizinho do outro. Ele tem rendimentos, só que rendimentos é string. Cliente DT tem salário que é double. Beleza? Então, note que tem esse problema, digamos assim, né? Então, o que é que a gente precisa fazer, né? Nós vamos fazer a conversão. Então, para poder eu inicializar cliente.salário, eu vou ter que usar o double.parseDouble usuário.rendimentos. Beleza? Ficou claro? Isso daqui, né? O conector não está implementando funcionalidade nenhuma. Ele só está adaptando do tipo usuário DT que ele recebeu como parâmetro, porque está na assinatura da interface que ele implementa, mas ele precisou adaptar para um cliente DT, que é o tipo esperado na interface provida pelo componente limite, que é quem ele usa. Beleza? Ele só fez a adaptação, né? Ficou claro aqui? Sim. Foi, né? Pronto, tranquilo. Qualquer coisa pode intervir, né? O nosso conector já está implementado, né? Porque ele é um conector de adaptação simples, ele não tem requisito não funcional, não implementa distribuição, né? Se tivesse um componente em um computador e outro em outro, aí o conector poderia ter uma conexão RMI aqui, ou uma conexão socket, ou seja lá o que for, ou web services, né? Mas o conector aqui, ele simplesmente está tudo executando local, ele ficou realmente simples, né? Ele só instanciou, ele precisa do objeto da interface provida para delegar para ele. Aí fez a adaptação dos data types. Só isso. É bom fazer um traquete, né, professor? Opa! Então, ó, vocês já anteciparam cena dos próximos capítulos, né? Quem foi que falou? Fui eu. Aí, João. Porque pode ser que aqui, nesse parse double, tem aquele problema da string lá, o cara não colocou salário 15 mil, nem colocou 15.050 centavos, colocou 15.000,50. E essa vírgula aqui vai chiar. Né? Seria, por exemplo, uma conversão de tipo inválida. Né? Aí a gente poderia, sim, colocar o try catch, né? Em caso de erro, né? Não, ou a gente tentar fazer a conversão de outra maneira, ou simplesmente retornar zero. Né? Então a gente pode fazer isso, né? Para simplificar. Então vamos fazer o seguinte: try catch number format exception, se tiver uma exceção desse tipo, ou se quiser ser mais genérico ainda, exception, qualquer exceção que tiver, fica com o cara na dúvida, meu filho, não tem limite nenhum. Acabou-se, né? Então vamos primeiro fazer ou por hoje a gente faz um tratamento trivial, tá? Nas próximas evoluções a gente pode pensar em lidar com disponibilidade, com confiabilidade, né, de outras maneiras, né? Pronto. Na dúvida de cara eu já digo que não tem empréstimo disponível, consulte o gerente, né? Pronto. Então, beleza. Agora, o que a gente precisa é, para evitar aquele no pointer exception, que continua acontecendo, se a gente rodar, vai dar no pointer exception, né?
na linha 18, que é a linha que executou, né? E, mais especificamente, dentro do facade, na linha 36 do facade, na hora que usa a interface requerida. Então, para evitar isso daí, antes da execução, eu tenho que fazer o que a gente chama de configuração arquitetural. Em outras palavras, eu tenho que fazer o plug desses caras. Dizer, olha, limite, o conector vai usar você. Empréstimo, quem satisfaz sua interface requerida é esse objeto aqui do conector. Tá? Então, a gente precisa fazer essa configuração arquitetural. Então, agora, eu preciso, além de instanciar, essa configuração arquitetural, na verdade, é todo esse processo aqui, né? Além de instanciar o empréstimo, eu vou ter que instanciar também o componente limite. Eu vou ter que instanciar o conector e fazer os bindings, né? Pronto. É a hora de quase buscar ela lá, tá vendo? Fazer os bindings, né? Pois bem, os bindings é esse groove aqui, tá? Em tempo de execução, né? Fazer os set required interface, né? Informar os objetos de cada interface, né? Então, vamos instanciar o nosso componente de limite. Então, ele também tem o iManager. Cadê o iManager do limite? Eita, o iManager do limite não está visível. Se eu der um zoom aqui, ó, vocês vão ver que o iManager visível é o do empréstimo. Então, a gente precisa também fazer com que o meu projeto do programa principal enxergue o outro componente limite, e também o conector. Tá? Então, ele vai ter que enxergar tudo, que é o programa principal. É quem mexe com a arquitetura como um todo. Né? Então, agora, ele vai ter os dois iManager. Tem o do empréstimo e tem o do limite. Eu vou usar o do limite. Nesse caso, ele não conseguiu importar, porque como tem o mesmo nome, a interface, ele já tinha feito o import do iManager do empréstimo, aqui ele usa o nome completo. Né? Mas, tudo bem. Componente limite vai ser igual ao component factory do limite, mais uma vez, né? Component factory do limite, aqui. Deixa eu colocar em outra linha para poder ficar melhor de ver aqui, né? Component factory do limite, create instance. Beleza? Então, é equivalente ao que a gente fez com o empréstimo, a gente fez com o limite, já que é tudo Cosmos. Né? A diferença é que o limite não tem interface requerida, o empréstimo tem. Então, eu preciso, né, satisfazer a do empréstimo. Aí, eu preciso também instanciar o conector. Para instanciar o conector, vamos lá, a gente chamou de conector simples, connector, igual a new conector simples. Só que o conector simples, ele precisa, no seu construtor, deixa eu dar o zoom aqui, ele precisa de algum objeto e limite ops. Então, ele precisa de algum objeto limite ops. Né? Alguém tem que satisfazer esse objeto do tipo ilimite ops. Então, ilimite ops tem algum objeto desse tipo. E alguém tem que implementar esse cara. Ele está chiando aqui porque esse cara é nulo, né? Não foi inicializado. Então, eu tenho que ter algum objeto que implemente o ilimiteOps. Qual o objeto? Como é que eu obtenho esse objeto? Quem pode me dizer? Que implemente essa interface ilimiteOps. Quem pode dizer? Só para a aula ficar um pouquinho mais interativa. É o que, professor? Não, tranquilo. O conector, para instanciar o conector, ele espera no construtor dele algum objeto que implemente ilimiteOps. Só que aqui o próprio compilador, né, a IDE, na verdade, está reclamando, dizendo, olha,
esse objeto não foi inicializado. Então, eu preciso inicializar alguma coisa. Se eu colocar igual a nulo, eu tapeei a IDE. Mas só que na prática eu não inicializei, né? Vai dar no pointer exception no conector agora, né? Então, qual o objeto que de fato implementa essa interface e limite ops? Como é que eu obtenho esse objeto? Né? De objeto instância de alguma classe que implementa e limite ops. Note que é uma interface provida de alguém. Alguém? Lembra que a gente obteve a interface provida do empréstimo antes de executar? Aqui embaixo, o empréstimo ops, né? Então, do mesmo jeito, a gente precisa obter a interface provida, só que dessa vez do limite. Beleza? Tranquilo? Então, se eu já tenho o objeto do componente limite, que é o iManager dele, né? Eu tenho sim como dar um get provided interface nesse componente. E eu digo que eu quero o objeto que implemente e limite ops. Então, no lugar de ser nulo, eu vou pedir ao componente de limite que me retorne a interface provida e limite ops. Tá? Lembrando que o get provided interface ele é genérico porque ele pode ser usado para qualquer interface provida do componente. Então, como nesse caso ele só tem uma, aí perde um pouco do sentido, mas poderia ter quantas quisesse. Então, eu tenho que fazer o typecast para o tipo da interface que eu quero. Tá? É o i limite ops. Então, agora sim, eu tenho um objeto do conector. Né? Eu tenho o objeto do conector e esse objeto do conector, né, ele já implementa a interface requerida pelo componente empréstimo. Tá? Então, o conector ele já realizes, implements a interface e limite rec. Então, eu só preciso informar isso ao componente de empréstimo. Né? Eu preciso fazer o binding. Então, eu digo componente de empréstimo, ponto, set required interface. Então, o set required interface, qual interface requerida? E limite rec. Então, a sua interface requerida e limite rec, espero que eu não tenha digitado nada errado, e limite rec. E limite rec, tá certinho? Então, essa interface requerida é satisfeita pelo objeto con. Ele até colocou aqui. Né? Então, agora sim, a gente vai conseguir executar. Por quê? Olha só, vamos instanciar. Componente, beleza? Instanciei agora o componente limite. Né? Como componente de empréstimo, é o seu manager. Manager de empréstimo. Componente limite é o seu manager. Também o manager de limite. Beleza. Aí eu agora instanciei, né? Eu preciso instanciar o conector. Antes de instanciar o conector, eu precisei obter a interface provida do limite. Essa interface provida veio com instância justamente do facade limite ops. Depois que eu tenho esse objeto, eu passo para o meu construtor do conector e tenho um objeto do conector, um objeto de conector simples. Como eu sei que conector simples implementa a interface requerida e limite rec, aí eu avisei ao componente de empréstimo pelo seu manager, né? Set required interface. Quando a interface tiver esse nome, quem satisfaz é o objeto connector, né? Que a gente criou aqui. Então, avisei para ele, passei. E agora sim a gente vai executar o sistema como já estava executando antes, né? Eu obtenho o objeto da interface provida, objeto, né? Empréstimo ops, e aí a gente instancia o
tipo de dado, usuário, defino o valor 1.500, e agora sim eu vou dar o F5 para executar a minha interface provida, liberar empréstimo automático. Então, o que eu vou executar agora é esse cara daqui, ó. Eu estou pegando o meu objeto da interface provida e empréstimo ops e vou executar o método liberar empréstimo automático nele. E ele vai, né, executar dentro do componente de empréstimo. Então, aqui, está na implementação do meu empréstimo, né? Então, aqui estou executando, rendimento 0, tentei converter, beleza. Converteu, converteu. Então, o rendimento, né? Ele é maior do que 1.000? É maior do que 1.000. Aí, o que é que eu fiz? Eu vou obter a minha interface requerida, porque eu vou precisar rodar algo da interface requerida. Essa interface requerida antes era nula. Agora, ela já não é mais nula. Se a gente olhar aqui, ó, ele é do tipo conector simples. Então, o set required interface já surtiu efeito aqui. Aí eu vou pedir para estimar limite. Estimar limite que é executado na interface requerida. Quando eu der um F5, aí ele está executando onde? Em conector simples. Aí ele disse, olha, vou executar o estimar limite do conector, né? Então, o conector foi acionado, ele instanciou um cliente DT, fez a conversão de tipo para o cliente, beleza, deu certo a conversão, e ele vai disparar agora a chamada na interface provida do componente limite, né? Então, quando ele dispara lá, ele vai agora para o componente limite, para o facade do componente limite. Calculou, eventualmente, aí, né, o valor desse limite e retornou, né? Quando ele retornou, o conector simplesmente repassa para o componente que solicitou ele, que foi o componente de empréstimo, né? O componente de empréstimo continua o seu processamento e retorna. Quando retornou, ele disse, olha, o limite dado de empréstimo foi R$ 391,4999. Beleza? Então, a gente caminhou por todos os componentes, né? Mas note que o binding acontece em tempo de configuração arquitetural. Se eu tivesse mais de uma implementação na interface requerida, mais de um tipo de conector, por exemplo, um conector com distribuição, conector sem distribuição, conector com confiabilidade, conector sem confiabilidade, eu poderia até fazer a troca em tempo de execução com o set required interface. Eu poderia, em outro momento aqui, componente de empréstimo, ou isso assim, mude a sua interface requerida e limite rec para um outro objeto qualquer. Nulo. Poderia ser outro, né? E aqui eu poderia executar de novo, né, o objeto empréstimo ops ponto liberar, né, empréstimo de novo. Tá? Faltou o sistema auto-println. Eu poderia mudar a versão em tempo de execução. Tá? É o que a gente chama de reconfiguração arquitetural. Então, a arquitetura ela está mudando o binding em tempo de execução. Isso é possível. Tá? Não, reconfiguração em andamento. Não é em andamento, não. Realizado já. Pronto. Então, quando eu estiver rodando, deixa eu rodar até aqui. Né? Pronto. Pronto. Então, quando eu rodei a primeira vez, eu dei o set required interface no conector. Aí ele rodou. Beleza, o seu limite. Reconfiguração realizada. Realizei. Agora a interface requerida é nula. Quando eu tentar rodar de novo, aí ele vai dar 1 no pointer exception. Porque a configuração arquitetural mudou a topologia da arquitetura em tempo de execução. Em tempo de execução, eu disse que não tenho mais ninguém que satisfaça a interface requerida do empréstimo. Ele ficou órfão de objeto
requerido aqui da interface e limite REC. Beleza? Aí esse dinamismo é muito importante do ponto de vista de recuperação do software. Porque do mesmo jeito que eu usei agora para capotar o sistema, a gente poderia usar para o sistema se recuperar de uma falha. Para esse conector aqui está dando timeout. Ele não está conseguindo alcançar o servidor. Então agora eu vou reconfigurar para outro servidor, por exemplo. Né? Isso daí é bem interessante. Né? Beleza?